Ficamos no capítulo 7 de Daniel, versículo 14, e agora vamos dar continuação e terminar o capítulo 7 de Daniel. O título do sermão esta manhã é o Triunfo Final dos Santos. Daniel capítulo 7. Tal como já vimos no último domingo, Daniel capítulo 7 nos dá um enorme panorama de toda a história da humanidade, desde o tempo de Daniel até à vinda de Jesus Cristo. É todo um panorama da história de toda a humanidade, desde Daniel até à vinda de Jesus Cristo. Tal como já vimos no último domingo, nos primeiros 14 versículos, através do sonho, da visão que teve Daniel, ele viu o Império Babilônico nessa visão, nesse sonho. Depois viu o Império Medo-Persa, que ainda não tinha surgido, para Daniel era futuro ainda. Depois viu o surgimento do Império Grego, através de Alexandre o Grande. E depois viu o surgimento do quarto e último grande império, o Império Romano. Também no sonho e na visão, nós vimos que há um reino final dos homens, personificado numa pessoa que está por vir, que foi revelada a Daniel. Esse reino é o reino do homem da iniquidade, do ímpio. Aquele que a Escritura apresenta como o anticristo. Nós terminamos o último domingo com as palavras do versículo 13 e 14 do capítulo 7 de Daniel. As palavras que apontam para a promessa da vinda do Filho do Homem. E esse Filho do Homem, nós identificamos que é Jesus Cristo. Ele próprio se referia a ele como o Filho do Homem. Nós ficamos com a promessa da vinda de Jesus Cristo. E não só com a sua vinda, mas a instauração cabal, completa, do reino de Deus, do reino de Cristo, que irá permanecer para sempre. Ou seja, através do capítulo 7, nós já aprendemos que o fim do reino dos homens, de todos estes reinos dos homens, e do derradeiro reino dos homens, último, o reinado do anticristo, ele chegará ao fim. E esse fim do reino dos homens irá preceder a vinda de Cristo e a instauração do seu reino eterno. A vinda de Jesus Cristo será um evento único, irrepetível, e será acompanhado de grandes sinais. Sinais esses que ainda não sucederam, são futuros. Vamos ler alguns textos que mostram aquilo que irá suceder na segunda vinda de Jesus Cristo, com a instauração, que irá preceder a instauração, primeiramente, do seu reino na terra sobre todos o reino dos homens, e que obviamente dará continuação ao seu reino eterno. Vamos a 2 Tessalonicenses, por favor, deixem a marca em Daniel 7. Mas eu acho que esta introdução é importante. Antes de lermos aquilo que falta do capítulo 7 de Daniel. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 6 até o versículo 10. Reparem aquilo que irá suceder na segunda vinda de Cristo. As características da segunda vinda de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. De facto, é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós, que sois atribulados, vos dê alívio. Bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo
a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando, naquele dia, Ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Em Apocalipse 19 também, pelo tempo, não podemos ler todas as referências, mas Apocalipse 19, versículo 11 até ao versículo 21, está toda a descrição da segunda vinda de Cristo. Uma descrição trágica e aterradora. Um banho de sangue, um holocausto. Jesus Cristo irá destruir os seus inimigos. Jesus Cristo irá destruir aqueles que se opõem a Ele. Ele dará por fim a toda a maldade e a todos os perversos. Será um grande juízo final e intenso. Marcará a segunda vinda de Cristo. E é necessário que assim seja. Porque nós sabemos que o diabo, Satanás, usurpou na queda de Adão e Eva, na queda da humanidade, quando a humanidade caiu em pecado, na sua queda, Satanás usurpou o domínio que tinha sido dado a Adão. Usurpou esse domínio da terra para ele. Ele agora é o Deus deste século. Ele é aquele que exerce domínio no reino dos homens, na terra. Por isso é que estamos como estamos. Satanás exercendo o domínio e a maldição do pecado dentro e fora de nós. Mas há a promessa nas Escrituras da vinda do segundo Adão. O último Adão. O derradeiro Adão. O perfeito Adão. Nós sabemos quem é. É o Filho do Homem, descrito aqui em Daniel. É Jesus Cristo. Ele irá restaurar esse domínio para o homem. Por isso é que o seu reino será para todo sempre. E nós reinaremos com ele para todo sempre. Satanás não terá a vitória final. No Éden, ele teve a vitória dessa batalha. Mas não terá a vitória final. Na sua segunda vinda, Jesus Cristo irá restaurar todas as coisas. Iremos voltar à realidade do Éden. Comunhão perfeita com Deus para todo o sempre. E ausência de pecado. E domínio na terra, em novos céus e nova terra, por toda uma eternidade. É isso que esperamos com a promessa da segunda vinda de Cristo. Quão importante é esta mensagem, esta promessa da segunda vinda de Cristo para nós? Quão essencial é para nós, aqueles que somos seu povo, esta promessa da segunda vinda de Jesus Cristo? Ela deve ocupar um lugar central na nossa fé, na nossa esperança. A mensagem da segunda vinda de Cristo, ela domina toda a Bíblia. Os estudiosos dizem que há 333 profecias sobre Jesus Cristo. Dessas 333 profecias, 109 delas já foram cumpridas na primeira vinda. Restam 224 profecias por cumprir, que serão cumpridas na sua segunda vinda. Quão importante deve ser esta promessa para nós? Nós devemos olhar para as Escrituras, que dão uma grande importância à mesma. Ainda que muitas vezes esta mensagem parece estar ausente em muitos púlpitos. Porque nas Escrituras, depois do tema da fé, o tema da segunda vinda de Cristo é o mais discutido, explícito, ensinado em toda a Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo se referiu à sua segunda vinda 21 vezes. Na Bíblia, encontramos mais de 50 vezes exortações para estarmos prontos para a sua segunda vinda. Mais de 50 vezes. Hoje, vamos olhar para mais e maiores detalhes que estão ainda por cumprir na história da humanidade e a consumação dessa história
com a segunda vinda de Jesus Cristo. É algo fascinante e maravilhoso. Eu espero que isto seja também para ti. Espero que desfrutes de estudar a palavra de Deus, em especial o livro de Daniel, e tudo aquilo que encontramos no mesmo, que o Senhor nos deixou revelado sobre o futuro e sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quão isto é fundamental para a nossa fé e para podermos perseverar vitoriosos até ao fim. Vamos ler a palavra de Deus, Daniel capítulo 7. Por favor, aqueles que podem, coloquem-se de pé, por favor. Daniel 7, versículo 15 a 28. Diz assim a palavra de Deus. E eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões da minha mente me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam ali e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação das coisas. Estes 4 grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Sim, para todo o sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros. Sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze. Ele devorava, fazia em pedaços e pisoteava o que restava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça. E do outro que subiu e diante do qual caíram 3. Isto é, do chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. E parecia ser mais forte do que os demais. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E ele me disse, o 4º animal será um 4º reino na terra. Será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, a pisoteará e a despedaçará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio, para destruí-lo e o aniquilar por completo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto ficou pálido. Mas guardei essas coisas no coração. Senhor, abençoa a tua palavra. Sabemos, Pai, que há aqui coisas difíceis de interpretar. Ajuda-me a ser guiado pelo teu Santo Espírito e a interpretar com fidelidade, Pai, a tua palavra para a bênção do teu povo e de todos aqueles que estão aqui presentes. O teu Santo Espírito é o verdadeiro mestre para os nossos corações. Dependemos dele e confiamos nele nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Vamos então olhar para a interpretação do sonho de Daniel. Reparem no versículo 15. Que Daniel, depois de ter sonhado com esses 4 grandes animais e com outros detalhes que já vimos no último domingo, ele ficou agitado no seu espírito. Ele diz, dá testemunho, que as visões da mente lhe perturbavam. À semelhança de Nabucodonosor, e nós já vimos que há paralelismos entre o sonho e a visão de Daniel aqui no capítulo 7, com o sonho ou as visões de Nabucodonosor no capítulo 2 e no capítulo 4. Agora, à semelhança de Nabucodonosor, é Daniel quem está agitado, inquieto e perturbado com o próprio sonho. E não é para menos. Ele recebe esta revelação, esta visão, e ele percebe, em parte, o que estava prestes a acontecer.
Ele já tinha recebido e já tinha interpretado em parte esse sonho para Nabucodonosor. É por isso que ele está perturbado, que agora esse sonho é para ele. E nós vimos que é para ele, porque ele representa o povo da aliança com Deus e é um sonho específico para o povo de Deus. Ele percebe em parte, mas ele não percebe todas as coisas. E diante do desconhecido, para nós também é normal, diante do desconhecido, ficarmos perturbados, assustados, inquietos. E esta é a condição de Daniel. Mas pela graça do Senhor, ele não deixou Daniel com as dúvidas, no desconhecido. Deus revelou a interpretação de todas as coisas a Daniel. E por extensão também nós nos alegramos que ele não apenas revelou a Daniel, mas por extensão, porque a palavra de Deus foi preservada para nós, por extensão a todos nós também. Deus não nos deixou no desconhecido, ele nos revelou aquilo que está prestes a ocorrer no futuro. Versículo 16, reparem, aquele que interpretava ao longo do livro de Daniel sonhos e visões, com o auxílio divino, agora é ele próprio que necessita de ajuda para entender o sonho e a visão. Ele necessita de ajuda e vai à procura de ajuda para a interpretação do sonho. Ele faz uso, conforme diz o versículo 16, de um mensageiro celestial. Vai aparecer no capítulo 9 um mensageiro celestial chamado Anjo Gabriel. E muito provavelmente aqui no capítulo 7 é o Anjo Gabriel também. Este mensageiro celestial que interpreta o sonho, a visão de Daniel para o próprio. É muito comum, e nós vimos que a literatura profética, a literatura com o subgénero apocalíptico, a literatura apocalíptica, é muito comum na literatura apocalíptica haver um mensageiro celestial para auxiliar os homens na interpretação das mensagens divinas. É por isso que agora temos o auxílio de um mensageiro celestial, anjo significa mensageiro, para auxiliar os homens. Neste caso, para auxiliar Daniel na interpretação da mensagem de Deus para Daniel e para o povo de Daniel, para o povo de Deus. Versículo 17, de uma maneira resumida, este mensageiro celestial oferece a Daniel um panorama resumido da história da humanidade que nós já vimos. Ele apenas diz que os 4 animais são 4 reinos distintos. O Império Babilónico já identificamos como mesmo o primeiro animal. O império a seguir ao Império Babilónico, o Império Medo-Persa. E nós também já conhecemos a história. Esses impérios já surgiram e caíram. Depois do Império Medo-Persa, o Império Grego. E por último, o 4º grande animal, o 4º grande império, o Império Romano. No versículo 17, então um panorama resumido da história da humanidade para Daniel, daquilo que acontecerá no futuro. No versículo 18, temos a conclusão da história da humanidade, de uma maneira também resumida. No versículo 18. Reparem, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Sim, para todo o sempre. A conclusão final da história da humanidade, de uma maneira resumida, a conclusão final da história das nossas vidas, nós, povo de Deus, que estamos em Jesus Cristo, em comunhão com Cristo. A conclusão é esta: o povo de Deus irá triunfar ao final de todas as coisas. Os santos de Deus irão reinar para todo o sempre. No Novo Testamento, o povo de Deus, os cristãos, a igreja, são chamados santos. Santos é todo o povo de Deus, todo aquele que foi separado para Deus e para os seus propósitos. É esta a ideia da palavra santa, no seu significado e sentido no original. Santo é ser separado. É aos santos, àqueles que são de Cristo, àqueles que estão em Cristo, que pertence o reino eterno. Enquanto todos os demais que não são parte do povo de Deus,
irão perecer, nós iremos permanecer. Isso foi o primeiro que foi revelado ao coração assustado e inquieto de Daniel. Uma mensagem de triunfo. Uma mensagem cheia de esperança. E eu espero que essa mensagem seja de grande consolo para ti, que estás aqui. Eu não conheço a realidade de cada um dos corações, aquilo que te inquieta a tua mente, aquilo que não te deixa dormir à noite, aquilo que te perturba, as circunstâncias da tua vida, as dificuldades no teu casamento, com algum dos teus filhos, alguma doença que foste assolado. Há uma mensagem para ti. O teu fim é reinar com Cristo para todo o sempre. Esta é a certeza que tu deves ter. Esta é a nossa maior esperança, que vai além do sepulcro. Vai além desta vida. É por isso que eu creio, tal como disse no domingo passado, que o profeta Daniel não teve nenhum problema de ser atirado às covas dos leões. À cova dos leões, peço desculpa. Era só uma cova, com leões. Daniel não temeu ser devorado pelos leões. De onde é que veio a coragem e a fé? Antes deste episódio, ele tinha recebido esta revelação. Aí estava a força de Daniel. Quem me importa ser comido por uma fera? Eu sei qual é o meu final. Tal como o grande evangelista Billy Graham, ele dizia: eu conheço as últimas páginas da Bíblia e sei que tudo terminará bem. Esta é a grande mensagem, é aquilo que é a grande mensagem de consolo e de esperança, de força para nós que estamos na Babilónia. No espírito da Babilónia e no espírito anticristo. Estamos presentes nesta realidade. Essa continua a ser a nossa maior esperança. Não está nas circunstâncias. Não está em olhar para dentro de nós ou fora de nós. Está na promessa de Deus. Desta realidade maior e futura garantida para nós por Jesus Cristo, pela obra de Cristo. É por isso que um dos santos do passado, Policarpo de Esmirna, com mais de 80 anos, tal como Daniel, quando foi atirado à cova dos leões, tinha mais de 80 anos. Este santo, este pastor, não temeu diante da ameaça de ser queimado vivo. Não negou a Jesus Cristo. O ameaçaram queimar vivo e Policarpo respondeu àqueles que queriam queimar vivo por ele ensinar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ele respondeu da seguinte maneira: me ameaças com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Não conheces tu o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios? Por que é que está a demorar? Façam o que vos agrada. De onde é que vem esta coragem? Os seus guardas se preparavam para prendê-lo à estaca. Mas ele lhes disse calmamente: deixem-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregos. Amarraram apenas as suas mãos para trás. Policarpo, naquele momento, antes de ser queimado vivo, ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus. E os seus perseguidores, carrascos, acenderam o fogo. Segundo relata as testemunhas que deixaram escritos, por isso conhecemos a história. À medida que as chamas aumentavam, não consumiam Policarpo como era esperado. O fogo formou um círculo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. Como o fogo não teve o efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo até à morte. E o fez com uma espada. E dizem as testemunhas que o sangue de Policarpo extinguiu as chamas. Sabe porque é que este homem enfrentou a morte com tanta coragem? Diante da morte cantava um salmo de louvor a Deus. Porque ele sabia da promessa da vinda futura do rei.
Os cristãos sabem qual é o seu fim. Nós sabemos que temos a promessa que iremos reerguer dos mortos. Nós sabemos que temos a promessa que iremos reinar com Jesus Cristo para todo sempre. Embora vejamos no presente, é certo, o mal a triunfar, o reino dos homens a prosperar, embora possamos sofrer ameaças 1000 contra a nossa fé, não tenhamos medo. Aquietemo-nos. Porque nós temos a promessa que iremos permanecer para sempre. Iremos reinar para sempre. Fazemos parte do reino eterno de Deus. Daniel não fica satisfeito com o resumo que foi apresentado. Aquilo que o perturbava e inquietava era a figura daquele chifre pequeno. É por isso que no versículo 19, voltando a Daniel, ele manifesta o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível. E também, versículo 20, a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, do chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e parecia ser mais forte que os demais. Daniel queria saber mais sobre o quarto animal. Daniel queria saber mais. Daquele quarto animal surgiram 10 chifres. Chifres representam, simbolizam poder, autoridade nas Escrituras. E apareceu um 12º chifre, o chifre pequeno. E até onde podemos perceber, com a conclusão deste capítulo, Daniel se arrependeu de conhecer mais detalhes sobre o quarto animal, os 10 chifres e este chifre pequeno. Por que é que eu digo tal coisa? No versículo 28 ele termina da seguinte maneira: quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto ficou pálido. Mas guardei essas coisas no coração. O que é que levou Daniel a ficar, mesmo com a revelação de quem era o quarto animal, o quarto reino, os 10 chifres, os chifres pequenos, este rei final, último, este poderoso, derradeiro no reino dos homens, o último? O que é que o perturbou tão grande para o levar, mesmo depois de tendo recebido a revelação da parte do Senhor, a continuar perturbado? O quarto animal, nós sabemos, já identificamos como o Império Romano. Isso não gera grande controvérsia. A maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos, identifica, ao longo de toda a teologia histórica, este quarto animal como Roma. Não gera grande controvérsia. Vários estudiosos, ao longo da história, o identificaram assim também, como, por exemplo, Agostinho, Lutero e Calvino. Este quarto animal é Roma, o Império Romano. E nós estamos num lugar privilegiado da história em que nós conseguimos olhar para trás e identificar facilmente os grandes impérios que surgiram, inclusive o Império Romano. Young, um teólogo, apresenta 2 razões da teoria romana, de ser aqui o Império Romano, ter obtido uma supremacia no Novo Testamento e ter sido aceito pelos intérpretes. Por exemplo, o facto do Nosso Senhor identificar-se como o Filho do Homem, que é a figura central e celestial de Daniel capítulo 7, e conectou Jesus Cristo em Mateus 24, conectou a abominação da desolação também com a futura destruição do templo. Também, Paulo usou a linguagem de Daniel para descrever o anticristo. E o livro do Apocalipse empregou o simbolismo de Daniel capítulo 7 para referir-se aos poderes que existiam naquela época e também aos poderes futuros.
E qual era o poder que estava instalado no livro do Apocalipse? O Império Romano. Roma. A grande pergunta é: quem é este 11º chifre? Aquele que vimos no sonho que surge como um chifre pequeno. É um chifre que começou pequeno, mas depois se torna maior que os demais. É um chifre que começou pequeno, mas depois se torna dominante. E nós já o identificámos que este chifre, no último domingo, não é um reino em si, mas é uma personagem específica. Porque o reino final dos homens será marcado e personificado numa só pessoa, o filho da perdição, o derradeiro ímpio, aquele que personifica a maldade, a iniquidade, aquele que as Escrituras chamam como o anticristo. Rapidamente eu vou ler para vocês, não têm que abrir, porque já lemos este texto no último domingo, mas é bom estarem presentes que chegamos a esta conclusão por causa que as Escrituras interpretam as Escrituras. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4, reparem, Paulo a falar do anticristo que está por vir. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o singular, o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, aponta a sentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E versículo 7 ainda, no mesmo capítulo, pois o mistério da impiedade já está atuando, o espírito do anticristo já está presente. E falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio, singular, será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Esta personagem, ela não foi conhecida e ainda não foi conhecida em toda a história. Mas é o anticristo, que será apoiado, promovido e fortalecido pelo poder do próprio inferno. Satanás. Voltando ao livro de Daniel, reparem as características do anticristo. Ele será um gênio político. Um gênio político. Versículo 8 do capítulo 7, nós vimos isso. Nós vemos que ele subiu este chifre, ele observava os 10 chifres e depois foi surgindo pouco a pouco, progressivamente, outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ele será um gênio político. Ele não vem com toda a força. Não será explosivo. Será progressivo. Ele irá obter o seu domínio sobre o reino dos homens de uma maneira progressiva, de forma astuta. Ele primeiramente conquistará sem guerra. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, fala que ele vem num cavalo branco. Uma aparência de bondade e de paz. Em Apocalipse 6 também diz que ele irá aparecer com um arco, mas um arco sem flechas. Ele não irá dominar pela guerra. Ele irá dominar porque é um gênio político astuto. Versículo 8 também nos diz que o seu domínio será através da boca, palavras. Grandes palavras ele fará uso. Ele também será um gênio intelectual. Ele será um gênio na oratória. Esta será a sua maior arma. As palavras têm muito poder. Ele será um gênio intelectual. De onde é que tiramos essa conclusão? No versículo 8, conforme também descreve este homem de iniquidade. Reparem, e vi que havia olhos nesse chifre, como os de homem,
e uma boca que falava grandes coisas. Um gênio na oratória e um gênio intelectual. Olhos é simbolismo de conhecimento nas Escrituras. É desta maneira que ele irá conseguir o domínio do reino dos homens. Ele será um gênio também militar. Voltando ao capítulo 7, versículo 23 e 24, reparem como ele é um gênio militar. Até que veio o ancião de dias e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo e chegou o tempo... Desculpa, eu estou a ler o versículo 22. Queria ler o versículo 23. Diz assim, versículo 23. E ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, a pisoteará e a despedaçará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Reparem que ele é um gênio militar. Ele irá executar e triunfar sobre os povos, sobre o reino dos homens e até sobre os santos. Irá realizar uma grande matança também entre os santos. Mas este não é o fim. Agora sim, olhando para Daniel capítulo 7, versículo 21 e 22. Reparem o que diz sobre esta personagem, mas também o fim da mesma. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então nós vemos aqui este homem derradeiro em posição de poder, o último anticristo, que irá encabeçar uma feroz e última perseguição contra todos os santos, o povo de Deus. E será de tal maneira bem-sucedido, poderoso e feroz contra o povo de Deus, que irá aparecer, conforme até lemos o versículo 21, irá aparecer que o mal terá o triunfo final sobre tudo. Até que Deus irá intervir. É assim ao longo de toda a história. Quando tudo parece perdido para o povo de Deus, Deus intervém. Deus vem em socorro do seu povo. Deus vem para dar a vitória ao seu povo. No futuro e até no presente nós vemos toda a maldade, toda a corrupção à nossa volta, na sociedade, no sistema político, no governo, no reino dos homens. Parece para nós, às vezes, tudo está perdido para nós. Jamais nos esqueçamos que quando tudo parecer perdido para nós, Deus irá intervir em nosso favor. E o que é que irá acontecer? Este ancião de dias é Deus. Simboliza Deus, o Eterno, Deus o Pai. Ele irá executar juízo a favor dos santos do Altíssimo, conforme diz o versículo 22. E dar o reino aos santos, ao seu povo. O juízo de Deus final será contra todos aqueles, não apenas o homem da iniquidade, o anticristo, Satanás, mas também contra todos aqueles que rejeitarem o seu Filho. Todos os que rejeitarem o seu Filho, Jesus Cristo, não se submeterem a Ele, não lhe darem a glória que é devida, irão ser destruídos. Irão aguardar o julgamento do grande trono branco. Irão ter sim uma ressurreição, mas uma ressurreição para a condenação eterna. E isso nós vemos relatado em Apocalipse, capítulo 20. Eu vou ler para vocês este juízo final. Vi também, Apocalipse 20, versículo 11, vi também um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a realidade para aqueles que, tal como o anticristo, se opõem a Deus, rejeitam a Deus e não lhe dão a glória que é devida. Condenação eterna. Mas o versículo 22 nos diz que o fim daqueles que temem a Deus, que são seus servos, que são seus adoradores, o fim é permanecer para sempre. Irão possuir o reino eterno. O reino eterno que terá o seu início na terra por um período de 1000 anos e depois dos 1000 anos o estado eterno. Isso vamos ver com mais detalhes no versículo 27. Reparem só rapidamente sobre o quarto animal, versículo 23. Só mais alguns detalhes. Nós vemos que o quarto animal, ele é uma força avassaladora e é uma referência ao Império Romano, mas também aos efeitos e àquilo que ainda está presente do Império Romano. Esta realidade está presente no mundo ocidental, na língua, na cultura, nas leis. O Império Romano ainda está presente. E à semelhança do Império Romano que governou do Ocidente ao Oriente do mundo conhecido, o domínio do anticristo que irá surgir deste império será futuro e também mundial, será sobre todo o mundo conhecido. Ele irá conquistar e dominar tudo. Nós sabemos que o domínio romano caiu no ano 487 depois de Cristo, o Império Romano. No entanto, ele ainda vive numa realidade dividida na Europa. Nós podemos ver aqui o simbolismo de 10 chifres que são apresentados aqui. Alguns vão interpretar esses 10 chifres de uma maneira simbólica, como que o número 10 é uma referência a algo suficiente, completo, perfeito. Parece-me a mim, se interpretarmos o chifre como uma referência a um homem, o anticristo, parece-me a mim que o melhor é fazermos a mesma regra na interpretação dos demais 10 chifres. Como um rei, um reino, 10 reis. Interpretando literalmente. Ou seja, o que nos é apresentado aqui, que nós não sabemos o que é ao certo, é uma confederação de reis. Uma confederação de reinos. Uma confederação de países. Claro, quando a União Europeia eram apenas 10, os sermões que se ouve mais é que esses 10 era a União Europeia. Independentemente do que seja, nós sabemos que haverá este domínio, esta confederação, estas alianças, não sabemos quais, e vai surgir um 11º chifre, um poderoso que será diferente dos demais, um poderoso que irá dominar sobre os demais. Primeiramente irá suprimir 3 reis. O ponto de vista de alguns que não acreditam num reino da terra de 1000 anos, literalmente. O ponto de vista de alguns dos amilenistas de que o chifre pequeno já apareceu em algum momento no passado, mas desde a primeira vinda, obviamente, de Cristo, para eles, está errado por várias razões. Alguns argumentos para os meus irmãos amilenistas, e sei que há aqui alguns. Primeiramente, nenhum governante deste tipo, conforme está mencionado em Daniel capítulo 7, alcançou proeminência, status a nível mundial. Nenhum. Segundo argumento, nenhum governante desse tipo subjugou 3 de 10 reis que estavam governando ao mesmo tempo. Nenhum. Terceira razão, nenhum governante desse tipo perseguiu desta maneira ao povo de Deus, e especificamente
De acordo ao versículo 25, por 3 anos e meio. Quarta razão. Nenhum governante desse tipo foi destruído para sempre. Isso só irá acontecer com a volta de Cristo e a condenação eterna e o juízo eterno. Este chifre pequeno também não poderia ser, como alguns afirmam, o papado católico romano. Porque o chifre pequeno é um rei, não é um papa. O poder do papado também não foi limitado a 3 anos e meio. O papado não se concentrou na perseguição à nação de Israel nunca na história. E também o papado não foi destruído porque ainda não se deu a volta de Cristo à Terra. Mais características no versículo 25 das obras do Anticristo. Seremos breves a olhar para essas características, porque elas estão claras para nós. Primeiramente, falará palavras contra o Altíssimo. Arrogância, blasfémias, contra o Altíssimo. É interessante esta palavra contra. O sentido é ao lado de. Ou seja, ele se vai colocar no lugar de Deus, em comparação com Deus, e dizer, eu sou melhor, eu sou digno de adoração. É neste sentido. Falará palavras contra o Altíssimo, irá oprimir os santos do Altíssimo. Procurará mudar tempos e a lei. Eu não sei ao certo ao que se refere, mas parece que ele irá procurar mudar as celebrações religiosas para tornar numa única religião mundial de adoração centrada nele. Procurará também mudar as leis morais de Deus. Não é isto que nós vemos desde os poderes instalados na nossa nação e no mundo ocidental? Alterando as leis morais de Deus? Mais características. Versículo 25 diz que os santos sofrerão nas suas mãos. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora eu sei, novamente, que há estimados e preciosos irmãos que interpretam isso de maneira simbólica para determinar um período de tribulação do povo de Deus. Nós também dizemos que há um período de tribulação sobre o povo de Deus, mas específico, de 3 anos e meio. Como é que chegamos à conclusão de 3 anos e meio? Um tempo é 1 ano. Tempos é 2 anos. 2 mais 1, 3. E depois tem metade de um tempo. Metade de 1 ano. 3 anos e meio. Agora, como é que chegamos a esta conclusão? Porque nós interpretamos a Bíblia de uma maneira histórica, gramatical e literal. E em Apocalipse 11, não têm que abrir, eu vou ler só para vocês. Diz o seguinte, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Versículo 3. Concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias, sabem quanto é? 3 anos e meio. Nós interpretamos literalmente 3 anos e meio. Tu queres dar asas a outra interpretação? Será apenas simbólica. E estás entregue à tua própria especulação. Versículo 26 e 27. Mas eu digo isto com todo o respeito, tá bom? Versículo 26. Mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio, para destruí-lo e o aniquilar por completo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amados, reparem, o tribunal irá chegar. Deus irá julgar todas as coisas, versículo 26. O fim do Anticristo será o mesmo fim de todos aqueles que existiram antes dele e se opuseram a Deus. Apocalipse 19, versículo 20, para aqueles que estão a tomar notas, fala do Anticristo, a besta, este animal, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que a realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses 2 foram
julgados, lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Por muito que pareçam poderosos os homens, o reino dos homens, o mal, a maldade, Satanás, nós podemos ter a certeza, o poder do mal é apenas uma ilusão. Quando estiver no auge, pode parecer que irá permanecer para sempre, que está a prevalecer sobre o povo de Deus. Mas nós sabemos que ele será destruído repentinamente por apenas uma palavra de Deus. E o fim daqueles que servem ao Senhor, daqueles que temem a Deus, versículo 27 está para nós. O reino é eterno para nós, é o reino de Cristo e nós pertencemos a Cristo. Ele é nosso e nós somos dele para todo sempre. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão a Cristo. Para nós que faremos parte deste reino eterno, há uma mensagem aqui, iremos trabalhar por toda uma eternidade. O servirão por toda uma eternidade. Haverá trabalho na glória futura. Seria muito aborrecido se não houvesse. O que é que iríamos fazer? Na eternidade ninguém ficará sem saber o que fazer. E mais maravilhoso, lhe obedecerão. E aqui aponta para uma obediência perfeita. Isto para mim é o mais fascinante do céu. Não são as ruas de ouro. Não digamos isso às nossas crianças. O mais fascinante do céu é estar na presença de Jesus Cristo por todo o sempre, sem pecado, obedecendo a Ele perfeitamente. Sem pecado. E sem as consequências terríveis do pecado. Que nós sofremos pelas dores, pelas doenças, pela morte. Isso deixará de existir. Amados irmãos, olhem o que dizem as últimas palavras da Bíblia, praticamente. Apocalipse 21. Versículo 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, a morada de Deus entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. E reparem o versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que maravilhoso será esta realidade futura, eterna, gloriosa para nós. Não mais o pecado e as consequências da maldição do pecado dentro de nós e fora de nós. Será uma realidade nunca antes experimentada. Gloriosa. Depois de tudo isto, Daniel diz que guardou essas coisas no coração. Também fazemos bem em guardar as mesmas no nosso coração. O reino dos homens chegará ao fim, mas o reino do Filho do Homem, Jesus Cristo, permanecerá para sempre e com o mesmo o nosso triunfo final. Para aqueles que nos visitam hoje, há uma séria advertência aqui. O juízo do derradeiro homem da iniquidade, o juízo de Satanás que domina hoje o reino dos homens, é uma realidade aterradora, conforme nós vimos nas páginas das Escrituras. Bem como também a condenação final e eterna de todo o mal e de todos aqueles que se opõem a Deus e rejeitam o seu Filho Jesus Cristo. Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Arrepende dos teus pecados e crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, para poder ser reconciliado com Deus para todo sempre. Para nós que já temos essa certeza
confiança e esperança. Que somos seu povo. Que estamos em Cristo, que nascemos de novo. Guardemos esta mensagem no nosso coração, tal como Daniel. É certo que é perturbador e assustador pensar que o fim do mal ainda não chegou. E não sabemos quando o seu fim chegará. Não sabemos ainda quando não iremos sofrer mais. E a pergunta muitas vezes na nossa alma, durante a nossa peregrinação nesta terra, é: será que vale a pena ser fiel a Deus? A mensagem de Daniel é para nós: sem dúvida que vale a pena ser fiel a Deus. Porque nós temos uma viva e maravilhosa esperança que vai além desta vida. Sem dúvida vale a pena ser fiel a Deus, amados irmãos, amada igreja, porque o mal um dia será completamente destruído. Não existirá mais. Porque naquele dia, quando venha o Filho do Homem, Jesus Cristo, terá valido a pena todo o sofrimento. Terá valido a pena termos pertencido à minoria rejeitada, ostracizada, perseguida e martirizada, como são os cristãos. Vale a pena ser fiel, porque nós seremos os únicos que triunfaremos ao final e reinaremos para todo sempre com Jesus Cristo. Por isso, vamos dar graças ao Senhor, tal como Paulo conclui a sua carta em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra maravilhosa, toda a revelação do futuro gloriosa para nós. Estas promessas, Senhor, estas promessas preciosas, que guardemos as mesmas nos nossos corações. Te rendemos graças a Ti, Senhor, pela nossa vitória, que já está assegurada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos então viver como vencedores. Viver de uma maneira fiel, com esperança, com alegria. Por tudo aquilo que conhecemos sobre quem Tu és, quem é o Teu Filho e tudo aquilo que Tu és para nós. E tudo aquilo, Senhor, que Tu tens reservado para cada um daqueles que são Teus. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.